Nos 3 últimos domingos, estivemos aqui com alegria, tendo esta grata e bendita oportunidade de meditar com os irmãos sobre a Palavra de Deus. Quero agradecer ao Conselho e ao pastor Luiz Carlos pelo convite, pela oportunidade que me deram, e posso dizer que foram dias muito bons estar com os irmãos e revê-los. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no capítulo 136 do livro dos Salmos. Eu quero convidar aos irmãos para meditarem comigo nesta noite sobre um tema que é muito importante e atualíssimo, tendo em vista o momento em que nós estamos vivendo. Não que eu vá falar sobre esse momento que estamos vivendo, mas um atributo divino muito especial também para estes momentos. Capítulo 136, verso 1, e depois eu vou ler o verso 4. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 4, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus é o que nós vamos meditar nesta noite. E todos sabemos que a misericórdia de Deus é muito importante, porque é exatamente por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Dá para a gente entender bem. Só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Nossa natureza humana é pecaminosa, nós somos pecadores, mas vivemos e vamos superando as nossas dificuldades, vamos recebendo forças para as nossas lutas por causa da misericórdia de Deus. É sempre muito difícil se definir atributos divinos, definir amor, graça, soberania divina. Até definimos, lemos muitas definições, mas é muito difícil, por exemplo, definir misericórdia. Sempre vem à mente, e é o que nós temos nas definições muito rápidas, que a misericórdia é a ação de Deus se colocando diante de sua própria ira. E esta definição sobre misericórdia de Deus, ainda que seja profunda, mas não reflete a realidade, porque a misericórdia de Deus é muito mais do que isso. Vocês vejam neste capítulo 136, quando vocês chegarem em casa, vocês poderão ler, porque todo ele fala sobre a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. E sempre tenho meditado e pensado e dito nas minhas conversas que a melhor maneira de nós falarmos sobre os atributos divinos, que são infinitos e eternos, para que nós nos aproximemos do entendimento do que realmente esses atributos significam, narrando e contando uma história bíblica. A própria palavra de Deus nos traz luz e nos dá entendimento sobre, no caso, misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia? E por isso quero contar para vocês, e quero que vocês prestem bastante atenção para verem essa intensidade e essa profundidade do amor e da graça de Deus ao nos mostrar sobre misericórdia. Contando a história de um homem que muito cedo ele assumiu o reino de Judá. E ele também cedo ele se desencaminhou, ele descambou para a rebeldia, para a soberba,
para o orgulho, ele se tornou muito orgulhoso. Essas coisas do coração do homem, porque nós também somos muito orgulhosos. Muitas vezes até na nossa própria humildade a gente está demonstrando orgulho. Quando a gente diz assim, ai de mim, a gente está demonstrando orgulho. E nosso orgulho não pode ser ferido. Isso mostra o tamanho de nossa pecaminosidade. E esse homem foi assim, orgulhoso, soberbo, prepotente, e ele é comparado a dois reis que foram dos piores de Israel. Foi Jeroboão e Acabe. E esse rei de Judá se tornou semelhante a eles. O que a Bíblia diz no início da descrição sobre as obras e a pessoa deste homem é que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele não agiu bem, ele não foi uma boa pessoa. E a gente para agora e pode dizer como ele poderia ser uma boa pessoa tendo o coração orgulhoso, soberbo, mau. Seus atos teriam de ser atos maus. E ele foi um mau rei perante o Senhor. Imaginem o que ele fez. Ele absorveu todo tipo de abominação daqueles povos que estavam lá em Canaã, e Deus desapossou aquela gente exatamente por causa dos seus pecados. E ele absorveu o comportamento, a atitude, os vícios, a religiosidade daquela turma, ela absorveu e trouxe para Judá. E isso era abominável perante Deus. Deus aborrecia isso. Deus condenou aqueles povos por causa de sua prática. E este homem reconstruiu altares de ídolos que seu pai, que era Ezequias, e eu estou falando de Manassés, obrigado, ele reconstruiu altares, porque Ezequias, seu pai, tinha destruído esses altares, porque Ezequias propôs no seu coração, o pai dele, fazer a vontade do Senhor, mas aí ele morreu, e Manassés assumiu. Quando assumiu, ele reconstruiu todos os altares dos ídolos. Ele adorou Manassés e serviu a todos os deuses dos povos pagãos, e confiou a sua vida aos astros. Ele procurava saber de como seria o seu futuro. Ele confiou nos astros para saber de seu destino. Ele edificou altares aos ídolos na própria casa de Deus, na casa do Senhor, onde Deus havia dito: aqui vocês não coloquem nenhum Deus, aí vocês terão de adorar o meu nome. E ele encheu de altares nos átrios da casa do Senhor, que era um espaço exterior para adoração do povo. Encheu de deuses, de modo que ele adivinhava pelas nuvens. Ele era agoreiro, supersticioso, adivinho. Ele praticava feitiçaria, tratava com necromantes, consultando os mortos, era feiticeiro e prosseguiu em fazer o mal perante o Senhor. Não foi aquele que estacionou, ou que fez e abandonou. Não, ele continuou, ele prosseguiu a fazer o mal perante o Senhor. E a observação da palavra de Deus é assim: ele fez isso para provocar o Senhor a ira. Você falar aqui aos pais, você vê quando o seu filho, ainda pequeno,
sabe que você não quer que ele faça aquilo, mas ele faz. E no que dá a entender, ele está dizendo assim: é isso que você não quer, papai, que eu faça? Pois é isso que eu vou fazer. Aí vai lá e faz. Aquele homem se portou assim. Ele sabia que Deus não queria nada disso, que isso era abominável, isso era condenável. Deus havia destruído muita gente, muitas nações, muitos povos, por causa disso, da idolatria. E ele fez. Era como se ele estivesse dizendo: Deus não quer que se faça isso, pois então isso é o que eu vou fazer. Deliberadamente, determinadamente, assintosamente, desrespeitosamente, para provocar a ira de Deus. Ele fez isso por rebeldia. O coração dele, de tão soberbo, de tão orgulhoso, era rebelde. Ele até chegou a fazer uma imagem de escultura de um ídolo e colocou no templo, na casa de Deus. E ele fez mais ainda. Ele sacrificou alguns de seus filhos nos altares desses deuses. E diz a palavra de Deus que ele derramou muito sangue inocente, enchendo Jerusalém de sua maldade. Esse rei que devia conduzir o povo de Jerusalém no caminho do Senhor, para agradar o Senhor, para receber as bênçãos do Senhor, ele conduziu o povo para o erro. Rei e povo fizeram o que era mal diante de Deus, o rei e o povo. Agora, diante disso, se você conhecesse ou visse alguém que faz tanta coisa errada na vida, geralmente a gente quer saber quem é o pai. Quem é o pai dele? Esse rapaz ou essa pessoa é filho de quem? E a gente deve ter essa curiosidade nesta noite de perguntar de quem esse homem era filho. Eu já disse quem é, mas eu estou sentindo, eu estou falando, querendo que você raciocine na obra, no coração, na vida do pai dele. O pai dele foi Ezequias, e nós sabemos a história de Ezequias, que foi um homem de Deus, um homem que se dedicou a servir a Deus. Ele restaurou o reino de Judá, fez a celebração da Páscoa e fez com que o templo do Senhor fosse um lugar onde as pessoas adorassem ao Senhor. Ele já tinha ouvido uma história, que era a história de seu pai, Ezequias, que certa vez adoeceu, e adoeceu gravemente, e o profeta Isaías foi lá até a casa dele e disse: prepara toda a tua casa, põe ordem à tua casa, porque tu vais morrer. Esta foi a mensagem de Deus para Ezequias. Ezequias voltou-se para a parede, estava no seu leito, voltou-se para a parede e clamou ao Senhor, pedindo misericórdia. E ele disse: Senhor, eu tenho te servido, eu sou teu servo, ando nos teus caminhos, tenho feito o que é bom diante dos teus olhos, tenho sido fiel ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E não só ouviu a oração de Ezequias, mas teve misericórdia dele. E Isaías já ia um pouco distante do palácio do rei, e Deus o mandou voltar, e ele falou com Ezequias e disse: o Senhor vai te acrescentar 15 anos mais de vida, 15 anos mais de vida. Ezequias ouviu essa história, e ouviu algo mais profundo, para mostrar que Deus é grande, que Deus é o Senhor do tempo, do espaço. Isaías diz: pede um sinal, para provar que você vai ser curado. E Isaías sugeriu que o sol, que era um relógio de sol,
a sombra era que marcava a hora. Isaías disse: queres que a sombra avance? Ele disse: não, é fácil a sombra avançar. Eu quero que retroceda 10 graus. E a terra parou, o tempo parou. E isso não era novidade. Quando foi um tempo e com quem a terra parou? Que o sol parou e a lua parou. Está no Velho Testamento. Um livro depois de Deuteronômio. Josué. Se você não fala, eu ia ficar parado o tempo todo, perplexo, feito o sol e a lua. Parou. Isso mostrando que Deus é o Senhor. Às vezes a gente coloca Deus como subordinado ao tempo. E as coisas acontecem no tempo. E Deus fica como escravo do tempo. Não! Essa teologia não é boa, não é certa. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Porque Ele é poderoso. Ele fez e Ele dirige. E o sol e a lua e o movimento da terra, tudo está na mão dele. E Manassés ouviu essa história e sabia que Deus era o único, só Deus podia fazer isso. Deuses não podiam fazer nada disso. Os deuses que ele servia não tinham esse poder, porque as nações, as nações que adoravam esses deuses já eram nações destruídas. Portanto, ele sabia disso, semelhantemente a nós, que sabemos quem é Deus, que Ele é santo, que Ele tem leis, que Ele tem vontade, e Ele quer que sigamos, que não façamos isso e aquilo, mas nós fazemos, quase como as crianças e como Manassés. Não é isso que Deus quer, eu sei que não é isso que Ele quer, mas é isso que eu vou fazer. Rebeldia, coração soberbo, orgulhoso, vaidoso, senhor de si, como se fosse o próprio Deus. Mas Deus é juiz. Isso deveria fazer com que temêssemos e tremêssemos. Ele é juiz. Ele mesmo diz, Ele é juiz. Ele julga os povos, julga os homens. Lemos o Salmo 139. Ele nos fez, Ele nos teceu no ventre de nossa mãe e nos deu leis para que obedecêssemos. Deus é juiz e nós nunca podemos esquecer disso. E vamos compreendendo um pouquinho aí a questão da misericórdia. Deus é juiz. Quem poderá permanecer de pé diante do Deus vivo, Deus único? Quem poderá? Ninguém. Deus é juiz. Ele julga. E nós precisamos pedir a sua misericórdia. E o juízo veio sobre Manassés. Deus despertou o espírito do rei da Síria e ele veio diretamente ajudar e prender o Manassés, prender o rei Manassés, e o amarraram com cadeias de ferro, o arrastaram com ganchos e o levaram para a Babilônia. Olha o que aconteceu.
Ele deixou Deus, esqueceu Deus, ele sabia de Deus, quem é Deus, esqueceu. Isso é um perigo e um risco para nós hoje. Eu estava lembrando de um certo cidadão que cresceu muito na vida, eu o conheci pessoalmente, conheci o seu princípio e durante anos labutando e trabalhando, cresceu os seus negócios, mas na medida em que seus negócios cresciam, ele se esqueceu de Deus, se esqueceu da igreja, se esqueceu do cuidado com os filhos, o cuidado espiritual. A esposa um dia chegou para ele e ele disse: olha, fulano, vai tudo muito bem, financeiramente bem, mas você está se afastando de Deus, você se esqueceu de Deus, e você tem que pensar em Deus, olha nos seus filhos. Sabe o que foi que ele disse para ela? Ele disse assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não demorou muito, eu vi, os negócios começaram a despencar. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os negócios, eram dezenas de lojas, perdeu, entrou no vício da droga. E eu até soube que mora em Manaus, deu entrada no hospital com problemas no pulmão. Que Deus tenha misericórdia dele e ele busque essa misericórdia. Quando Manassés foi preso e levado para a Babilônia, ele sentiu-se angustiado, é a expressão que a palavra de Deus usa, angustiado. Ele foi torturado mentalmente, ele perdeu a perspectiva da vida, ele estava preso, curvo, olhando para o chão, e a sua alma estava abatida, porque a mão de juízo divino pesava sobre ele. E percebam bem, irmãos, que essa é uma coisa que a gente precisa analisar bem. Por vezes nós sofremos e padecemos e passamos por isso e por aquilo, mas a gente está com a consciência limpa, tranquila e sabe que a gente está bem com Deus. Mas quando a mão de Deus pesa, essa consciência também pesa, é o juízo de Deus, e ele ficou angustiado com isso. Certamente ele tinha um referencial de seu pai Ezequias, das bênçãos de Deus, das histórias que ele ouviu, que estavam nos livros da história dos feitos dos reis de Israel. Ele leu aquilo e ele lembrou daquilo. Isso quase me faz lembrar o filho pródigo, quando ele sai, abandona, vai para distante, deixa tudo, esquece os valores santos, e aí vai viver a sua vida na desobediência, na rebeldia. Ele virou as costas para o seu pai, assim como muitos estão virando as costas para Deus. E ele sofreu, vocês sabem a parábola contada por Jesus, até que ele parou e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o sentido desse levantar-me-ei, ele estava dizendo assim: eu não nasci para isso. Manassés parou assim também e disse: eu não nasci para isso. E a palavra de Deus diz que ele
buscou ao Senhor, porque para que lhe serviram os ídolos, aqueles altares, aquela consulta aos mortos, adivinhar as nuvens, pelas nuvens, o que foi que resultou para ele? Que benefício isso? Nenhum. Olha a situação dele, o que os deuses fizeram por eles. A gente vê tanta gente servindo ídolos, imagens, deuses, outros, e estão sempre vivendo numa pior, sem graça, escravizados. O que os deuses fizeram por eles? Nada, porque eles não fazem nada por ninguém. Que a própria Bíblia diz, a palavra de Deus, que os deuses, os ídolos, não são nada. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram, tornem-se também barro, e foi o que Manassés se tornou. E o filho pródigo pediu misericórdia ao pai, e Manassés pediu misericórdia a Deus. Aí aconteceu algo sublime. Ele se humilhou na presença de Deus. Veja, a atitude do coração dele era soberbo, orgulhoso. Agora ele se humilha na presença de Deus. E Deus ouve, e Deus o ouviu, porque os seus ouvidos estão sempre atentos àquele que busca por sua misericórdia. Buscar a misericórdia de Deus é estar reconhecido de quem é humilhar-se diante dele e dizer: Senhor, Tu és o único de quem eu preciso, Tu és meu único Deus, o meu único Senhor, o meu único Salvador. Tem compaixão de mim, compadece-te de mim, usa a Tua misericórdia e abençoa-me com ela. E Deus o ouviu, que os seus ouvidos estão atentos, e ele se volta favoravelmente para Manassés, o faz voltar para Jerusalém e o restitui ao reino. E a palavra de Deus diz que Manassés reconheceu que de fato o Senhor é Deus, por causa da misericórdia dele, da bondade dele, do amor dele, da graça dele. Ele quer que seu filho volte. Muitas vezes somos disciplinados na vida porque somos orgulhosos e achamos que nós somos o dono do nosso destino e temos até o direito de nos voltarmos contra Deus ao fazer o que nós achamos que deve ser feito. E Manassés retorna porque Deus o fez retornar por causa da sua misericórdia. Quando ele volta, que é restituído no reino, ele tira da casa do Senhor todos os deuses estranhos e os ídolos de todos os altares. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou ao Senhor com ofertas pacíficas, com ação de graças, e ordenou ao povo que servisse ao Senhor. A misericórdia de Deus. Nestes dias, irmãos, se há uma coisa que deve estar na nossa mente, no nosso coração, é buscarmos a misericórdia de Deus. Fazermos orações pequenas, ou se vamos caminhando, ou estamos em casa, ou deitados e sem conciliar o sono, a nossa oração nestes dias é: Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, tem misericórdia. E essa é a oração que agrada a Deus. O salmista Davi conheceu a ira de Deus. Certa vez ele chamou Joabe e mandou Joabe fazer o censo da nação de Israel. E diz a palavra de Deus que foi Satanás quem o induziu a isso, o tentou, e ele caiu na tentação do diabo.
E Joabe saiu para fazer o censo, porque a motivação do censo era o orgulho dele. Ele queria se sentir famoso, bem-sucedido, poderoso. E Deus viu isso no coração de Davi e se desagradou. E chamou o profeta Gade e disse: olha, vai até Davi e apresenta para ele 3 castigos, e dos 3 para ele escolher um. O primeiro, 3 anos de fome. O segundo, 3 meses de perseguição por parte dos seus inimigos. E o terceiro, 3 dias de praga. Davi, é claro, não escolheu. Ele sabia que tinha pecado contra Deus, ele estava consciente por causa disso, desse orgulho do seu coração que brotou. Ele não disse nada. Aí Deus resolveu mandar uma praga de 3 dias, e a mortandade aconteceu. E Davi então se dirigiu para a eira de Araúna, e quando estava lá, ele viu, onde ele foi para construir um altar para interceder a Deus, ele viu um anjo, e o anjo estava com a espada na mão, e era o anjo que estava causando toda aquela morte. E é o que está acontecendo hoje. O anjo do Senhor, por causa do coração pecaminoso. E vocês vão concordar comigo, que mundo é este que nós estamos vivendo? Um mundo iníquo, onde o pecado se tornou cultura. As práticas mais abomináveis são práticas culturais, estão dentro dos direitos humanos e das liberdades, e o mundo está desse jeito, cada vez mais feio e insuportável para um cristão viver nele retamente. Vocês lembram de alguns carnavais passados, as cenas abusivas em que eles usavam até a própria imagem, era uma imagem de Jesus, mas aquilo dizia muito mais. Aquilo era um atentado à pessoa de Jesus, não a imagem, mas a pessoa de Jesus. Os homens chegaram a esse tal ponto. Por vezes eu ficava pensando, e eu lembro até de que fiz há anos uma pregação que é Deus em Silêncio, onde eu meditava com os irmãos pensando assim: tanta coisa tem sido feita no mundo e os homens continuam a praticar, Deus está em silêncio, e faz a gente perguntar: mas por que Deus não age? Lhes digo, irmãos, que demorou e Deus agiu nestes dias, que o anjo da morte continua com a sua espada inflamada, milhões morrendo, não só 3 dias, mas já vamos para quase um ano, ou para um ano. Não é só num povoado de um município de Sergipe, não é só em um município, é numa capital, é numa região, é numa nação, são continentes onde muita gente tem morrido. E o mais incrível é o medo que está instalado em muitas pessoas, em muitos corações, o que mostra que é juízo de Deus. E Davi pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor falou ao anjo que parasse com aquele extermínio. E esse é um momento, irmãos, que nas nossas conversas, nos nossos momentos de devoção, de oração, precisamos pedir a Deus no coração, com o coração contrito e quebrantado: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus quer ouvir isso dos nossos lábios, esse clamor da sua igreja.
E Davi, quando viu que Deus havia abrandado o seu coração e o seu juízo, Davi cantou dizendo: a sua ira não passa de um momento, mas a sua misericórdia dura a vida inteira. Então, do que é que mais nós precisamos, estamos precisando, nossos filhos precisam, nossos irmãos precisam, é da misericórdia de Deus. Do que mais nós estamos precisando, senão da visitação misericordiosa de Deus. E Deus é bom, Ele ouve, Ele atende ao nosso clamor. Ele mesmo diz: clamem e eu vou escutar vocês, clamem e eu vou escutar vocês. A minha mão está estendida, o meu braço está estendido, minha mão está aberta. E Deus é misericordioso para vir ao nosso encontro e nos abençoar. Então, duas coisas, irmãos, encerrando. Olhemos para o nosso coração, para que ele não seja soberbo, como foi o coração de Manassés, orgulhoso, como foi o coração de Davi. Olhemos para nós e sempre tenhamos nos nossos lábios e no nosso coração: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos muito de Ti. Amém.